nesse corpo humano, nesse corpo carnal, nós nos deparamos com dificuldades para adorar ao Senhor. Nós nos deparamos com obstáculos, a começar por nós mesmos, a começar pela nossa carne. Às vezes as nossas fraquezas, às vezes os nossos cansaços, os nossos muitos compromissos. Às vezes nós vamos ter que ultrapassar tudo isso para encontrar o Senhor, para tocar o Senhor. Quando Jesus ele andava na terra, as pessoas que conseguiram tocar Ele teve que vencer obstáculos, teve que vencer obstáculos nelas mesmas, às vezes de enfermidade e obstáculos de uma multidão, de todas aquelas pessoas que estavam ao redor de Jesus. Mas haviam aqueles que chamavam a atenção de Deus, haviam aqueles que de alguma forma faziam algo para serem vistos por Deus, para serem encontrados por Deus. Então comece se colocando de pé no seu lugar, comece levantando as suas mãos, erga a tua voz, erga o teu clamor, traz o teu coração para Ele, traz o teu coração para o altar, porque nós não queremos ser como aqueles que te adoravam com os lábios, mas o coração estava longe de ti. Traz o nosso coração, quebranta o nosso coração, nós viemos nos render.
chega num lugar onde ele não é desejado. Por isso chame por ele. Chame por ele com toda a tua glória. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Eu vejo a nuvem e entro no ar. Eu vejo a nuvem e corro pra ela, mas não tenho medo, não tenho medo. Diga, eu não tenho medo, eu não tenho medo, eu não tenho medo. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Senhor, eu quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença. É o meu lugar. Eu quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença. É o meu lugar. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Cadê o Kennedy? Glória a Deus, está aqui já, ué. Amém. O Senhor hoje escolheu esse vaso abençoado, né, para trazer uma palavra para nós. Eu sei que ele já está na presença do Senhor. Mas eu queria chamar alguns, vem cá fazer uma oração para ele, em nome de Jesus. Faz uma oração. O Senhor venha usar ele como nunca usou. Né, aquilo que o Espírito Santo colocou no coração dele, que ele não venha reter, que ele não venha guardar, mas que ele venha aplicar, que ele venha ser fiel naquilo que o Senhor colocou no coração dele. Paz a todos. Pai querido, Deus amado, queremos apresentar aqui o teu filho, ó Pai, que se preparou para estar aqui nessa noite, ó Pai. Usa ele como o Senhor nunca usou antes, ó Pai, que ele seja um vaso, um canal, ó Pai, para trazer a palavra aos nossos corações. Ó Papai querido, abre os nossos corações, a nossa mente, para que a gente possa absorver e ouvir aquilo que o Senhor tem para nós através do teu servo. Oh, papai, coloca calma no coração dele, que ele venha transmitir para nós, ó Pai, aquilo que o Senhor tem, que vai mudar na nossa vida, aquilo que vai fazer-nos, ó Pai, sair daqui diferente nesta noite, porque eu sei que o Senhor tem um propósito, ó Pai. Eu sei o propósito que o Senhor tem para a vida de cada um aqui nesta noite, e o Senhor vai usar como nunca usou antes, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor a todos. Bom estar aqui novamente. Quero desde já agradecer ao irmão Fabiano pela confiança e a todos, né, que têm orado, intercedido. E enquanto essa canção estava tocando ali, eu estava pensando ali na mídia, eu estava pensando, Senhor,
Moisés falou, né? Mostra-me tua glória, Senhor. E o Senhor falou com ele, Moisés, ninguém pode ver a minha glória e permanecer vivo. Mas Moisés ainda assim quis ver a glória de Deus. Será que nós estamos dispostos, né? Assim como Moisés, até mesmo a morrer, mas ver a glória do Senhor? Que o Senhor venha falar conosco esta noite, através da palavra dEle. Eu queria que os irmãos abrissem 2 Timóteo, capítulo 3, também um pedaço do capítulo 4. Eu vou ler porque é um texto um pouco extenso. Sabes, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulheres sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E de modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, estes também resistem à verdade. São homens de todo corrompido na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fores inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Amém? É um texto extenso. Nós estamos aqui, meus irmãos, na segunda carta de Timóteo. Paulo, ele escreve esse texto para Timóteo. Paulo está ali em Roma, preso, e aqui lendo esse livro, você vai percebendo que Paulo parece estar ali nos seus últimos momentos. Paulo já sabe que ele está para morrer, ele já sabe, provavelmente ele já tinha ali até a sentença dele,
que ele fala com tanta certeza do futuro dele que estava ali chegando. E ele escreve então essa carta para Timóteo a fim de instruir ele, de animar Timóteo também, porque Timóteo estava pastoreando uma igreja, estava pastoreando a igreja de Éfeso. E a Bíblia diz que Timóteo era jovem, Timóteo era um pastor jovem, era tímido. E também Timóteo era uma pessoa que não era muito bem de saúde. E Paulo então escreve ali para instruir Timóteo a respeito da igreja, a respeito do ministério de Timóteo e sobretudo a respeito até da vida espiritual de Timóteo. E nós podemos aprender com Paulo isso, irmãos, que às vezes a gente até conversa com as pessoas, a gente tenta animar sobre aquilo que as pessoas estão fazendo da sua vida, estão fazendo do seu ministério, mas Paulo mostra ali também uma preocupação com a vida espiritual de Timóteo. Como que Timóteo estava nos caminhos do Senhor. Nós devemos ser assim como Paulo, chamados ali para dar força, para animar o nosso próximo, para animar o nosso irmão quando ele estiver fraco na fé. E Paulo ali me ensina também, irmãos, que ele está nos últimos dias dele, perto do martírio. E ele fala ali no livro que ele foi abandonado por todos os irmãos dele. Todos aqueles que estavam acompanhando ele no ministério estavam vendo as perseguições que ele estava passando. E um por um foram abandonando Paulo. Mas mesmo assim, Paulo preso naquela situação ali, você vai percebendo na carta que ele parece ter um tom até triste, um tom assim melancólico. Mas mesmo assim, ao final da vida dele, ele ainda encontra forças para cumprir o chamado dele. E o chamado dele naquele momento era instruir a vida de Timóteo. Nós às vezes com problemas talvez menores do que Paulo, problemas talvez assim do nosso cotidiano, problemas de trabalho, problemas até mesmo no ministério, problemas talvez de saúde, qualquer problema tem nos impedido às vezes de cumprir o nosso chamado. E nós aprendemos que Paulo foi resiliente até a morte. Até o leito de morte, Paulo ainda estava preocupado ali. No final do capítulo, ele ainda preocupado com a obra, com as missões ali que a igreja estava fazendo. E nós aprendemos isso com ele. E ele chega então nesse capítulo 3 e no 4 que a gente leu, parece ser o ápice ali da carta. Parece ser aquele momento que Paulo faz, ele vai dando uma introdução, mas chega no capítulo 3, parece que ele fala aquilo que ele foi, é o resumo de tudo que ele queria falar para Timóteo. E ele fala para Timóteo notícias que talvez, se nós estivéssemos no lugar de Timóteo, nós não iríamos gostar de ouvir. E talvez até Paulo não gostaria de falar essas notícias. E eu aprendo com isso, irmãos, que às vezes a gente tem que fazer coisas que a gente não gosta. Mas a gente faz aquilo que é a palavra. Se a palavra que a gente tem que falar, se a palavra que a gente tem que ouvir é a palavra que Deus quer falar, não importa se a gente gosta ou não. É o que tem que ser feito. E no versículo 1 ele fala: Timóteo, sabe, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E às vezes isso me choca um pouco, porque são tantas pregações que a gente vê na internet, são tantas coisas que a gente vai escutando assim, que parece que está anunciando um tempo melhor para nós aqui na Terra. E não é isso que eu percebo. Desde que eu sou pequeno, né, eu sempre estive na igreja, desde que eu sou pequeno, eu venho vendo as coisas somente piorando. Eu venho cada vez mais vendo as pessoas gostar menos da igreja. Eu venho vendo cada vez mais as famílias gostando menos de ter comunhão, a própria família ter comunhão. Eu venho vendo coisas assim, no nosso cenário global mesmo, cada vez mais guerras. Por exemplo, no ano 2001, quando teve guerra lá no Oriente Médio, aquilo ali foi uma notícia. Nossa, está tendo uma guerra. Hoje você tem 10 guerras aí por ano, você já está acostumado com isso. Você já está acostumado com esse cenário. Você está vendo que as coisas difíceis já viraram rotina. No começo da pandemia, todo mundo aterrorizado. Hoje já está todo mundo acostumado com esse cenário. E eu estou vendo que esses tempos difíceis estão chegando. Parece que cada vez mais, eu estava até lendo um livro
Um livro que Lutero escreveu há 500 anos atrás. Há 500 anos atrás, no livro, ele fala assim: nossa, esse tempo está chegado, é meu tempo. E se Lutero estava falando isso há 500 anos atrás, você imagina como está hoje a situação. E, meus irmãos, no versículo 12, ele fala assim: pois os homens, Timóteo, eles serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Paulo aqui, meus irmãos, ele está falando para Paulo, ele está falando para Timóteo, que há um problema no mundo que está por vir, e que esse mundo, Timóteo teria que olhar para os homens. Paulo está falando aqui que a culpa do mundo estar dessa maneira é a culpa do homem. É um ditado na filosofia que fala que o homem é produto do meio em que ele vive. Então, se um meio é um caos, o homem muito provavelmente vai ser mau. Mas isso é uma coisa errada. O mundo é um caos porque o homem já é mau. E o homem corrompe o mundo. Então, Paulo vai mostrar que, Timóteo, você quer ver como vai ser os últimos dias? Olha para o homem, como é que ele vai estar. Olha para o homem, Timóteo, que você vendo como o homem vai estar, você vai conhecer que é os últimos dias. E ele fala aqui, irmãos, uma lista de pecados que ele deu aqui, mas que tem 3 desses pecados que ele falou aqui que parece resumir bem todos os outros. Ele fala que os homens serão amantes do dinheiro, que eles serão amantes de si mesmo e que eles serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Essas 3 características, meus irmãos, elas são resumidas por 3 palavras aqui do Novo Testamento. O Novo Testamento ele foi escrito em grego e 3 palavras que são pilarguros, filautos e filedonos. Como vocês sabem, filéu é um tipo de amor. A Bíblia fala do amor ágape, do amor eros, do amor filéu. E o que a gente vê aqui que o que falta no homem não é amor. Porque todas essas coisas aqui, filarguro é amor ao dinheiro, filedonos é amor ao prazer e filautos é amor a si mesmo. O que falta ao homem é focar o amor dele nas coisas certas. O amor dos homens está focado nas coisas que desagradam ao Senhor. E, meus irmãos, Paulo, então, ele resume aqui bem essas 3 características, resume bem todos os outros pecados que está aqui. Todos os outros pecados são decorrentes do amor ao dinheiro, do amor ao prazer ou do amor a si mesmo, que é o dinheiro, o poder e os prazeres carnais. Mas tem uma característica que Paulo fala aqui que é uma que mais me espanta, que está no versículo 5, que ele fala assim: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Paulo está falando aqui, irmãos, que essas pessoas, elas terão aparência de cristãs. Serão pessoas que terão aparência de piedosos, mas elas não vão ter piedade nela. São pessoas que estarão infiltradas no meio da igreja. Por isso que Paulo está alertando Timóteo, porque Timóteo era pastor. E Paulo vai falando aqui que essas pessoas infiltradas na igreja, a gente pode perceber que isso é uma realidade pelo simples motivo. Hoje basta você ver a receptividade do mundo para com os cristãos. Há 20 anos atrás você não iria ver um cristão passando em qualquer canal de televisão. Há 20 anos atrás nenhum artista que você conhece ia se declarar evangélico. E hoje isso cada vez está mais normal, está mais comum. Cada vez mais o mundo está abraçando os evangélicos. E isso só é possível porque no meio evangélico, no meio cristão, há pessoas que estão infiltradas. Porque o mundo, ele odeia a santidade. Se a pessoa é santa, se é genuinamente santa, o mundo não quer perto. Ele odeia, porque expõe o pecado dele. E a gente vê aqui então que Paulo, no próximo versículo, ele fala
uma coisa para mim ainda mais chocante. O que é para Timóteo fazer com essas pessoas? Paulo fala assim: Timóteo, foge desses. E aqui, irmãos, começa nesse texto aqui, me chamaram a atenção 4 palavras que Paulo vai falar para Timóteo aqui durante esse texto que eu li. E a primeira delas é essa: fala, gente, Timóteo, foge. Paulo não falou que Timóteo senta com essas pessoas e tenta converter elas. Paulo não falou que Timóteo senta com elas, ora por elas. Não falou assim: Timóteo, convida para sua casa, Timóteo, tenta conversar com elas. Paulo falou: foge dessas pessoas. E eu vou ler um outro texto aqui, meus irmãos, se eu acho. Está em 1 Coríntios capítulo 5. É só para corroborar o que Paulo falou aqui para Timóteo: foge. 1 Coríntios capítulo 5, do verso 9. Já vos escrevi em carta para que não vos associeis com os impuros. Paulo está falando aqui à igreja de Corinto. Não vos associei com os impuros. Porém ele fala: refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Então Paulo está falando aqui, você não associa com as pessoas impuras, avarentas, mas eles não são as pessoas do mundo, porque senão seria necessário você sair do mundo. Aí ele então vai e continua: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem comais. Paulo aqui está falando para a gente não comer com as pessoas que se dizem cristãos, mas ele não fala assim, que pecou por causa disso. Ele não fala isso. Ele fala que vivem nessas práticas aqui. Pessoas que vivem como roubadores, como avarentos. Paulo fala, com essas pessoas você sequer coma. Você sequer se assente. Que é a mesma coisa que ele está falando aqui para Timóteo. Timóteo, dessas pessoas você foge. Porque essas pessoas, elas têm um poder de exercer influência na cabeça das outras. Você não percebe, e quando você já percebe, você já mudou um comportamento por causa dessas pessoas. E ele até dá um exemplo aqui no versículo 6. No versículo 6 do versículo 8, ele fala: pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulheres sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais chegarão ao conhecimento da verdade. Naquele tempo ali, meus irmãos, os romanos, naquele tempo dos romanos, as mulheres, elas não tinham instrução. Era só os homens que estudavam, era só os homens que podiam fazer tudo. Você conhecendo a sociedade antiga, você vai ver que as mulheres eram praticamente um acessório para os homens naquela época. E as mulheres não tinham instrução bíblica, não tinham instrução de nada. Essas pessoas que viviam pregando coisas que eram os religiosos, como os fariseus, essas pessoas, o que elas faziam? Elas esperavam os maridos sair de casa e eles iam para a casa das mulheres, dessas mulheres, e colocar nelas as práticas, colocar nelas as coisas que eles pregavam que não era de acordo com a palavra. Porque eles sabiam que essas mulheres, elas tinham poder de persuasão sobre os maridos. E o que a gente vê aqui é que esses tipos de pessoas, eles usam estratégias. Eles não perdem uma oportunidade de implementar aquilo que eles acreditam. E ele cita mais um exemplo aqui, que é o de Janes e Jambres. Ele fala que, assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. Janes e Jambres, não cita eles na Bíblia, como esses nomes mais na Bíblia, mas são aqueles 2 magos que imitaram Moisés. E Faraó colocou lá, Moisés, aqui vai ter 2 mágicos, e Moisés jogou ali a vara dele virou uma cobra,
E os mágicos também conseguiram fazer. Jogaram as varas deles também viraram cobra. Porém, a cobra da vara de Moisés engoliu, né? A cobra da vara deles. E o que eu percebo aqui é que essas pessoas até conseguem realizar feitos. Essas pessoas conseguem realizar feitos que parecem ser feitos de cristãos. Elas tentam imitar um cristão até nisso. Elas conseguem, ali talvez, instruídas por Satanás, elas conseguem realizar alguma coisa que você vai ver e vai falar assim: nossa, essa pessoa é de Deus. Olha o que ela fez. Ela impôs a mão e curou, ela fez qualquer coisa. Ela conseguiu realizar aquilo perfeitamente que um cristão realizaria. E Paulo fala isso para Timóteo, que até como Janes e Jambres seriam essas pessoas, que elas conseguiriam realizar feitos. E Paulo então, no versículo 9, ele fala: eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente. Meus irmãos, Paulo declara aqui a derrocada desses. Paulo sabe que nós servimos a um Deus que tudo aquilo que o diabo tem para oferecer, o nosso Senhor tem mais. Se o diabo oferece infidelidade, o nosso Senhor é fiel. Se o diabo oferece traição, o nosso Deus é fiel, porque ele não trai. Se o diabo ele oferece a ciência, o nosso Deus é mais sábio do que a ciência. A ciência veio dele. E Paulo então declara a derrocada desses. E no versículo 10, Paulo então vai falar assim para Timóteo: Timóteo, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, amor e perseverança. Aqui, irmãos, está a segunda palavra que me chamou a atenção nesse texto. A primeira palavra era foge. Agora Paulo fala assim: Timóteo, segue. Esse texto foi traduzido no gerúndio, né? Tem seguido, mas no original é segue. Timóteo, segue de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Meus irmãos, o que me chama a atenção aqui é a autoridade de Paulo. Será que nós teríamos a autoridade de falar com outro irmão assim? Mãe Onara, segue o meu ensino. Segue, Ionara, a palavra que eu prego. Segue o meu exemplo. Será que nós teríamos essa autoridade? Será que nós estamos vivendo uma vida como a de Paulo, que a gente pode bater no peito e falar assim: meu irmão, você pode seguir meu exemplo? E Paulo, ele continua aqui falando: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônico e Lícia. Ele está falando para Timóteo seguir até as perseguições dele. Mas Timóteo, seja perseguido, Timóteo. Irmãos, sinceramente, assim, eu não entendo quando um crente reclama de perseguição. Às vezes nossa carne é fraca, realmente a nossa carne é fraca. Mas, irmão, só há perseguição onde há cristão. Aqueles que já é do diabo, o diabo não persegue. O diabo persegue alguém que não é dele. Então, quando você for perseguido, dá graças a Deus, levanta as mãos para o céu e fala assim: ô Senhor, obrigado por essa perseguição. É sinal que eu ainda estou incomodando o diabo. Então, aqui no versículo 12 ao 13, Paulo continua falando, o mesmo que ele falou antes. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E o que me chama a atenção é a palavra todos. Todos os que vivem piedosamente em Cristo serão perseguidos. Meu irmão, se incomode se não tiver perseguição na sua vida. Se as coisas estão tudo tranquilo para você, pergunta para Deus o que está acontecendo. Porque Paulo deixa bem claro que todos que vão viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. A perseguição é um sinal que você é um cristão. E ele fala aqui: mas os homens perversos, impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Aqui Paulo está falando que um dia haverá para aqueles que são impostores, um dia para eles haverá algo está reservado para eles.
Pode ser que seja aqui na terra mesmo. Aqui na terra haja a derrocada desses impostores. Mas pode ser que não. Pode ser que, como o salmista relatou lá em Salmos, né, ele falando para Deus: ô Senhor, por que prospera o ímpio? Pode ser que aqui na terra o ímpio venha prosperar e morrer próspero. Mas um dia a pena dele será imposta. E aqui Paulo vai e continua o texto e fala: tu, Timóteo, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é ensinada por Deus, inspirada por Deus e útil para o ensino, para repreensão e correção, para educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui é a terceira palavra que me chama a atenção nesse texto. A primeira foi foge, a segunda segue, mas a terceira palavra foi permanece. Irmãos, a permanência é necessária, porque não adianta você seguir a Cristo. Você segue a Cristo. Você é um crente fiel, um crente temente a Deus, mas se ao meio do caminho você desanima. Você faz o seu máximo para Deus, você se entrega totalmente para Deus, mas você não é constante. Em algum momento você larga as coisas para um lado. Então Paulo fala assim: Timóteo, segue, mas depois, Timóteo, permanece. Permanece, Timóteo. Paulo fala como se ele tivesse declarando que Timóteo, a permanência, ela vai ser a inimiga da desistência. Enquanto você permanecer, Timóteo, você permanecer fiel, que você estiver seguindo a palavra, aquela vontade de desistir vai até vir. Não vai falar que não vai vir. Mas você vai falar assim: eu estou em Cristo. E em Cristo não há espaço para desistência. E às vezes, irmãos, o que eu vejo também com essa palavra permanência é que às vezes a gente está em Cristo, a gente segue a Ele e a gente sempre quer uma novidade. Não é bem essa palavra, mas é a palavra que me veio à mente, uma novidade. A gente quer algo assim espetacularmente novo, que a gente não teve antes. Mas às vezes o Senhor está te pedindo só para você permanecer como você está. E se você permanecer, você vai alcançar a misericórdia. E a gente, irmãos, temos vários exemplos, vocês aí mesmo. Vocês podem parar aí na sua mente agora 5 segundos e lembrar pelo menos de 10 pessoas que vocês conhecem. E falar assim: nossa, aquele irmão, o cara era fiel, era crente. Onde está aquele irmão agora? Você vai ver. Vocês vão ver que muitos desistiram. E no capítulo 4, irmãos, nós já estamos caminhando para o fim. Paulo fala que: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação do seu reino. E o interessante é como que Paulo começa esse texto aqui. Todas as outras vezes que Paulo falou para Timóteo, Paulo falou direto, falou assim: Timóteo, segue. Timóteo, permanece. Mas agora Paulo, antes de falar a próxima palavra, ele fala assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar entre os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo teu reino. Isso aqui, meus irmãos, naquela época lá, era como se Paulo estivesse jurando a Deus em nome de Timóteo. Estava falando assim: Timóteo, até agora eu falei assim, segue, permanece, mas agora, Timóteo, eu estou falando diante de Deus. É um voto que eu estou fazendo a Ele em seu nome. Prega a palavra. E Paulo, ele usa uma estratégia assim que eu acho magnífica, porque até ele demonstra mais seriedade nessa parte. Ele até jura ali, como se fosse Timóteo, para Timóteo pregar essa palavra, porque ele sabia que agora
até agora ele estava tratando da vida de Timóteo. Mas quando ele estava falando, prega a palavra, agora ele já estava falando de outras vidas. Quantas vidas seriam impactadas pela palavra de Timóteo? E isso, irmãos, a gente deve empregar na nossa vida. As outras 3 palavras que foram fugir do pecado e dessas pessoas que estão infiltradas no nosso meio. Seguir a Cristo e a sua palavra. Permanecer na palavra dele. Permanecer fiel. E a última palavra é essa, pregar o evangelho. E Paulo, ele vai falar aqui no texto, irmão, não apenas para a gente pregar, mas ele vai falar como a gente deve pregar. Ele vai falar assim, insta, que é como se fosse insista. A gente tem que pregar, mas não é pregar só para falar assim, eu preguei para aquela pessoa. A gente tem que insistir. Ele fala, quer seja oportuno ou quer não. E quando ele falou isso, eu lembrei logo de Jonas. Porque Jonas, quando foi para pregar para Nínive, ele ficou indignado porque Deus salvou Nínive. Porque Nínive era perverso, né? Talvez Jonas estava assim desejando no coração dele que Deus tacasse fogo naquela cidade e acabasse com tudo. Não era oportuno para Jonas. E às vezes há pessoas que vão aparecer na nossa frente que vai nos parecer que não é oportuno para a gente pregar para elas. Mas Paulo fala, quer seja oportuno ou não, quaisquer que seja a pessoa, quaisquer que seja o tempo, às vezes é um lugar que você fala assim, não, depois eu prego para essa pessoa, aqui não. Mas às vezes é nesse lugar ali que o Senhor quer que você prega para ela. E ele continua, fala assim, corrige. E o corrigir, eu até procurei o significado no dicionário, o que significa corrigir. Corrigir não é você apontar o erro da pessoa. Corrigir é você pregar e mostrar para ela onde ela errou e qual é o caminho certo que ela tem que seguir. E isso às vezes nos falta. Às vezes a gente fala com a pessoa, meu irmão, se você continuar desse jeito aí, é caixão e vela preta. Caixão e vela preta, não vai dar outra. Mas falta a gente mostrar o caminho certo para a pessoa. E por último ele fala ainda mais 2, ele fala repreende. E quando ele fala esse repreende, irmãos, me lembra muito os pregadores atuais. Porque se tem uma coisa que está faltando nas pregações atuais, é a palavra inferno. O que está faltando atualmente, aquilo que Cristo mais falou, né, no evangelho dele. Cristo mais falou do inferno do que falou do céu. E hoje a gente percebe muito que a gente tem muitas pregações, muitos vídeos que a gente assiste, pessoas falando da vida terrena das pessoas. Aquilo que a pessoa vai fazer para alcançar o sucesso aqui na terra. Mas Paulo aqui, inspirado por Deus, fala repreende. Repreender é você mostrar a lei que vai a condenar. E por último ele fala exorta. E exortar, irmãos, também é uma palavra que me deixa constrangido. E tudo que isso eu estou falando para os irmãos aqui antes me constrangeu. Porque o exorta é você convencer. É para você pregar para uma pessoa até convencê-la. Você pode ter pregado 1000 vezes, se você ainda não convenceu, se você vê que há uma possibilidade dela se convencer, né? Insista. E Paulo, então ele vem falar aqui de um cenário que talvez desanimaria Timóteo. Paulo fala assim, Timóteo, pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, irão se cercar de mestres segundo as próprias cobiças, como sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Paulo ele apresenta aqui um cenário para Timóteo aqui que é de desanimar. Ele fala assim, Timóteo, prega a palavra, Timóteo. Mas vai haver um tempo aí que as pessoas vão recusar a se ouvir o que você está pregando. Você vai falar com as pessoas, elas vão dar coceira nos ouvidos, incomodadas do que você está falando, e vão sair de perto de você e procurar outras pessoas que gostem de quais elas gostem do que estão falando. E o que eu aprendo com isso, irmãos,
é que Paulo, ele mostra para Timóteo que é para Timóteo não se preocupar com o resultado. E às vezes isso entra em nós. Às vezes a gente faz muita coisa, a gente tenta fazer alguma coisa para Deus, mas a gente está de olho no resultado. A gente quer ver o resultado, e se a gente não vê o resultado, a gente desanima. Ou então, se a gente vê um resultado como Timóteo iria ver aqui, um resultado o contrário daquilo que qualquer pregador espera. Às vezes um pregador vai pregar, ele espera arrependimento das pessoas. Ele espera um avivamento da igreja, e o que ele recebe talvez é um cristão se apostatando da fé, é um esfriamento espiritual da igreja. E isso é o que Paulo está falando aqui, Timóteo. Pode acontecer que você vai pregar e o resultado vai ser diferente do que você espera. Vai ser um resultado que as pessoas não vão sequer querer te ouvir. E depois ele fala assim, Timóteo, tu porém ser sóbrio. E essa palavra sobriedade é uma palavra bem comum para a gente. É uma pessoa que não age influenciado por nada externo. As pessoas que não agem por influência de coisas externas. E nesse contexto aqui eu vejo que não age influenciado pelo resultado, não age influenciado pelos elogios, não age influenciado por aquilo que elas vão receber, mas que é para ela agir porque é mandamento, é para ela agir porque a única influência que ela tem é interna, que é Cristo. E no final, irmãos, ele vem aqui e fala assim, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa de justiça me está guardada, o qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Paulo, ele mostra aqui, irmãos, uma coisa também que é uma coisa, assim, me deixou até um pouco triste, de coração triste, porque eu pensei na minha vida, sabe? Paulo, ele está falando aqui para Timóteo, Timóteo, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, guardei a fé. Depois disso tudo que ele falou, Paulo está falando assim, Timóteo, vai e faz isso tudo, porque eu já fiz. Paulo está mostrando um caminho para Timóteo, pelo qual ele já tinha percorrido. Então, irmãos, que nós possamos aprender com Paulo, que nós possamos, ao final da nossa vida, né, que a gente não sabe quando será, mas que a gente possa falar como Paulo, né, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e que o Senhor possa estar falando isso conosco, que a gente possa saber aplicar, né, essa palavra na nossa vida. Às vezes o Senhor fala conosco de maneira diferente do que a gente espera. E quando eu estava lendo a palavra, eu estava esperando, nossa, que era uma palavra que vai impactar, mas o Senhor vai e fala assim, não é essa palavra que você vai levar. Então, que nós possamos ser sensíveis ao que o Senhor quer falar conosco essa noite. Amém?